Olá, você vai ver nesta edição. TCE audita a frota da Prefeitura de Poxoréu após falhas no gerenciamento. Prefeito de Ponte Branca é multado e TCE faz determinações à atual gestão. Prefeito de Rio Branco é penalizado por irregularidades em convênio. Gestor de Alta Floresta deve elaborar plano de ação para o controle de medicamentos. Os detalhes agora no TCE Notícias. O Tribunal de Contas de Mato Grosso iniciou uma auditoria em frotas de veículos. O trabalho começou pelo município de Poxoréu. Isso porque foram identificadas fragilidades no sistema da prefeitura. Veja os detalhes na reportagem a seguir. A SESEX Administração Municipal iniciou no mês de março uma auditoria de frotas na Prefeitura de Poxoréu. A equipe técnica analisou o consumo de combustível, aquisição de peças, gerenciamento de frotas e conservação dos veículos. Nós tivemos como esse escopo dessa auditoria, foram feitas matrizes de planejamento para verificar a funcionalidade. Porque o consumo de combustível é algo consumível. Então, é necessária uma implementação plena do sistema de controle, do gerenciamento, do software e da funcionalidade para que não evite, depois do gestor alegar que não há controle, consequentemente eu possa aumentar de forma exponencial a despesa combustível e que fica difícil para a equipe técnica apurar o dano. Qual que é o objetivo? É se o abastecimento está sendo correto, se aquilo que é colocado na bomba está sendo pago, se isso se reverte no controle gerencial do veículo, quanto à relação quilômetro-litro, se está de acordo com os parâmetros de mercado, e a manutenção, se as peças usadas na manutenção são aquelas consideradas originais ou de segunda linha paralelas e se o preço está compatível com o mercado local. A escolha do município se deu após um levantamento realizado em 2017 através do Programa de Aprimoramento do Sistema de Controle Interno dos Fiscalizados, o Aprimora. Poxoréu teve um dos piores níveis de maturidade em relação a gerenciamento de frotas. Poxoréu entrou na matriz de risco com base no levantamento feito pelo Aprimora e nós optamos em escolher esse município e também alguns históricos no passado de processos de contas anuais de 2014, 2015, tomada de contas, nesse mesmo sentido do descontrole no que tange aos combustíveis e à gestão de frotas daquele município. Essa auditoria é referente ao período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2018. No ano em exercício, Poxoréu teve um gasto com combustível que somou R$ 2.100.000. Com peças e manutenção, o município gastou R$ 500.000. A frota de Poxoréu conta com 80 veículos entre carros e maquinários. O objetivo primordial da nossa auditoria é verificar como está o andamento do controle desses gastos, tanto com peça, com manutenção, como está sendo feito a guarda dos bens. O volume de recursos aplicados com combustíveis e manutenção, assim é elevado. São valores altíssimos que temos que verificar se realmente houve a aplicação, se houve a necessidade e se os valores pagos pelo município estão compatíveis com o mercado. O TCE identificou irregularidades em contratações temporárias em Ponte Branca e o prefeito foi multado. A penalidade foi aplicada em sessão da primeira Câmara de Julgamento. Confira. A aplicação de multa de 10 UPFs ao prefeito de Ponte Branca, Humberto Luiz Nogueira de Menezes, ocorreu em razão da comprovação da irregularidade atrelada ao achado número 6, que consta na auditoria de conformidade realizada pelo TCE na gestão de pessoas da Prefeitura, referente ao exercício de 2017. Segundo o relator do processo, o conselheiro Guilherme Antônio Maluf, foi apontada uma relação de pessoal temporariamente contratado sem prévio processo seletivo, em desacordo com a Constituição Federal.
ocasionando, desta forma, o favorecimento desses servidores, em razão da não realização de concurso público. Além da aplicação de multa, o conselheiro relator ainda determinou a rescisão dos referidos contratos. E sim dos contratos de servidores autônomos, pessoa física, e se abstenha de admitir pessoal sem prévia aprovação em concurso público ou, no caso motivado de interesse público excepcional, sem o devido processo seletivo implicado para contratação temporal. O conselheiro relator também fez determinações em razão dos achados que trataram sobre os pagamentos de verbas remuneratórias referentes à progressão funcional dos professores e dos profissionais nos cargos de auxiliar, técnico administrativo e apoio administrativo da Educação Básica Municipal, em desacordo com uma lei municipal de 2006. Abstenha-se de conceder e pagar adicional por tempo de serviço aos servidores regidos pelo subsídio e garanta a preservação dos valores já concedidos e incorporados ao patrimônio dos servidores a título de adicional por tempo de serviço, que deverão integrar ao subsídio do servidor com a denominação de vantagem pessoal nominalmente identificada como VPNI, em atenção ao princípio da irredutibilidade. Também foi recomendado à atual gestão da Prefeitura de Ponte Branca que adote rotinas de controle para a verificação de acúmulos ilícitos de cargos de servidores e que exija a declaração desse não acúmulo. O Pleno do Tribunal de Contas de Mato Grosso aplicou multa de 10 UPFs ao ex-prefeito de Rio Branco em razão de irregularidade grave na execução de um convênio. Veja os detalhes. Uma tomada de contas foi instaurada para apurar supostas irregularidades de um convênio firmado entre a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado e a Prefeitura de Rio Branco. Foram repassados R$30 mil para a realização da 22ª Festa do Peão de Boiadeiro e a 10ª Expo Rio. Na análise da prestação de contas à época e um checklist emitido em 2011, foi detectada a ausência de documentos exigidos pela legislação, o que ensejou em uma notificação expedida pelo Núcleo Sistêmico, para que fosse apresentada a documentação completa do processo licitatório. No voto, o relator do processo pontuou que não há nos autos um documento que comprovasse a conduta zelosa e diligente do ex-gestor, que teve o objetivo de liberar os recursos em momento anterior à realização do evento, não sendo comprovada a boa-fé. Além disso, a dispensa de licitação e o contrato de prestação de serviço ocorreram em um dia após o início do evento. Isso posto leva, em face da comprovação de execução do objeto do convênio e da ausência de lesividade aos cofres públicos, deixe de determinar a restituição ao erário. Desta forma, o conselheiro João Batista Camargo emitiu voto pela regularidade das contas, porém com a aplicação de multa ao ex-prefeito Antônio Milanese, fixada no patamar máximo da irregularidade classificada como grave, que é de 10 UPFs. O TCE determinou em monitoramento que gestor de Alta Floresta elabore plano de ação ligado ao controle interno de logística de medicamentos. Veja. Esse monitoramento teve a finalidade de verificar o cumprimento das determinações legais expedidas pelo TCE por meio de um acórdão de 2017, envolvendo a Prefeitura de Alta Floresta, sob a gestão de Aziel Bezerra de Araújo. O gestor deveria implementar as rotinas de procedimentos de controle contidos no plano de ação necessários para o desenvolvimento do sistema de controle interno municipal. Segundo esse acórdão, a controladora interna deveria elaborar pareceres periódicos com a finalidade de demonstrar as condições de implementação do plano de ação elaborado pelo gestor municipal em relação à logística de medicamentos. O relator do processo, o conselheiro substituto Luiz Carlos Pereira, na sessão do dia 11 de abril, constatou que a determinação envolvendo a controladora foi saneada, mas o gestor não elaborou o plano de ação e, diante disso, votou por determinar, no prazo de 60 dias, tal implementação. O relator justificou a não aplicação de multa nesse caso. Verifico que o relatório de auditoria confeccionado pela Controladoria Interna
certifica que a providência não foi efetivada, informação com a qual corrobora a própria defesa formulada pelo gestor. Contudo, considerando a ausência de previsão legal, assiste razão ao MP de Contas quanto à inviabilidade de aplicação de sanção pecuniária por descumprimento de alerta, motivo pelo qual voto pelo afastamento da sanção. Acerca desse ponto, entendo que as normas sancionadoras, ao refletirem negativamente sobre a esfera jurídica dos jurisdicionados, devem ser objeto de interpretação restritiva, de modo a ser observada a estrita legalidade sob pena desse órgão julgador admitir sanção sem substrato legal. Os conselheiros interinos Luiz Henrique Lima e João Batista Camargo pediram vistas desse processo, que após discussões em 2 sessões, foi aprovado por maioria na sessão do dia 30 de abril, conforme o voto do relator. Monitoramento realizado para verificar o cumprimento do disposto no Acordo 281/2017, certificação do cumprimento parcial, determinação atual gestão. Publique-se. Essa edição do TCE Notícias fica por aqui. Para saber mais sobre o que acontece no Tribunal de Contas de Mato Grosso, basta acessar o nosso portal no endereço www.tce.mt.gov.br e também o nosso canal do YouTube em TCE Mato Grosso. Até mais!